Olá, boa noite a todos e não todas. Hoje vamos falar sobre o mito de Totem e Tabu. A necessidade de falarmos hoje, de retomarmos o mito freudiano de Totem e Tabu. Necessidade que eu chamei o nome dessa live de Totem e Tabu Now. Como tem o Apocalipse Now, não queremos o Apocalipse, o fim do mundo, que esse desgoverno e a pandemia anunciam com 100 mil mortos. Não queremos isso. 100 mil mortos, quantos poderiam ter sido evitados? Não, vamos falar sobre o mito civilizatório de Totem e Tabu, o mito freudiano, considerado por Lacan o último mito da modernidade, que é o mito de fundação da nossa civilização. Então estou aguardando, chegando as pessoas aqui, muita gente chegando. Oi, digam de onde vocês são. Vitória, São Paulo, o que mais? Isso, Rosane Melo, Totem e Tabu Now. Agora, retornando sempre a Freud, tão esclarecedor e que pode nos ajudar a entender, apesar da distância de 100 anos de Totem e Tabu, mais de 100 anos, né? De nos ensinar um pouco, né, mais a esclarecermos o que são as subjetividades de nossa época. É tão importante. Antes de conhecermos é ótimo. Antes de começarmos, eu queria, né, convidar vocês, todos e não todas, para um evento que vai acontecer no próximo sábado, dia 15 de agosto, que nós vamos passar a minha peça, né, a projeção da filmagem da minha peça Rio de Freud, a filmagem que foi feita no teatro da Maison de France, que infelizmente fechou suas portas, né, e eu tive o privilégio de montar essa peça, de, né, fazer o papel de Freud, junto com Bell Kutner, né, nessa peça, né, dessa relação linda, chamada uma relação, né, de tributo a Freud, como Hilda chamava, né, essa relação com Freud, da análise dela, que ela chamou uma relação em versos livres. Então nós vamos fazer a apresentação dessa peça e depois da peça nós vamos no dia 15, né, de agosto, às 20 horas, pelo Simpla, né? Tem um anúncio no meu Instagram aí que vocês podem, né, ir atrás do link para assistir a peça, e depois nós vamos fazer um debate com Betty Fuchs, psicanalista, Florência Farias, lá de Buenos Aires. Florência Farias, ela é psicanalista e ela montou Hilda e Freud em Buenos Aires, e ela faz o papel da Hilda. Ela é psicanalista e atriz, e até hoje, vira e mexe, ela ficou muito tempo em cartaz em Buenos Aires com essa peça, e vira e mexe ela continua a fazer, e ela vai estar presente no nosso debate sobre a peça no dia 15 de agosto, às 20 horas. Né? E também a Natasha Corbellino, que é atriz, faz formação psicanalítica e é nossa companheira no coletivo Psicanalistas Unidos pela Democracia, coletivo com o qual contamos com apoio, né, para esse evento. Então, todos e não todas convidadas. E queria dizer que Betty Fuchs, ela organizou um livro que foi simultaneamente publicado em língua, né, portuguesa, espanhola e francesa, que são os 100 anos de Totem e Tabu, que ela organizou junto com colegas, o Nestor Braunstein,
no México e uma psicanalista em Paris, e há uma reatualização desse texto, né, no seu centenário de que ela lança esse livro. Então, nós vamos trabalhar hoje, imagina, né, que ironia e que coisa importante, né? Quando eu propus essa live de hoje sobre Totem e Tabu, que na verdade é sobre o mito da fundação da nossa civilização, e também aonde nós encontramos, digamos, duas versões do pai. O pai real, como pai do gozo, e o pai simbólico, como nome do pai. Então, nessa homenagem ao Dia dos Pais, nós vamos falar, então, sobre Totem e Tabu. Eu vou, então, já estamos com quase 500 pessoas aqui. Eu vou... tudo a ver com o Dia dos Pais, é isso mesmo, gente. Olha, Teresina, Piauí, boa noite. Bom, vou aqui desativar os comentários. Então, para começar, os nossos comentários sobre Totem e Tabu. Bom, tudo que eu disser hoje não dispensa absolutamente a leitura ou a releitura desse texto fenomenal que é o texto, né, de Totem e Tabu, que é um texto bastante longo, né, em que Freud vai com muito cuidado. Freud é um acadêmico universitário aqui, que ele faz uma pesquisa longuíssima sobre o totemismo. Na verdade, um grande estudo antropológico feito por Freud antes dele chegar na própria contribuição dele, né, ao estudo do totemismo, que só se dá no 4º capítulo. Então, quem não tiver muito tempo, vai direto no 4º capítulo, que se chama O Retorno Infantil do Totemismo, né, em que ele retoma, então, ele inventa um mito para mostrar que a nossa sociedade é articulada edipianamente. Que aquilo que ele encontra nos pacientes individualmente, que é o complexo de Édipo e principalmente o parricídio, o incesto, o incesto e o parricídio, é aquilo que funda a nossa civilização. Aquilo que nós encontramos individualmente, nós encontramos na sociedade, porque não há diferença entre a psicologia individual e a psicologia coletiva. E a sociedade está articulada a partir disso, que é a proibição do parricídio e a proibição do incesto. Mas, no entanto, tudo começa com no mito fundador do assassinato de um pai e a instalação do tabu do incesto. Então, o totem e tabu, o totem é relativo ao totem como substituto do pai. O totem se refere ao parricídio e tabu se refere ao incesto. São esses os dois pilares, da nossa civilização, em que Freud vai desenvolver, com esse mito, primeiro a partir da articulação entre o que é, dentro do seu estudo antropológico, as tribos totêmicas, que giram em torno de um totem, e a exogamia, que a maioria dessas tribos não permite a relação de homens e mulheres entre si, mas que tem que ser uma exogamia, ou seja, que tem que ser com a tribo outra. Ou seja, aquilo que se passa no interior de uma família, não é
é a proibição, né, de ter relação sexual com membros da família, ou seja, é o tabu do incesto relacionado a essa religião que gira, e religião não só, e organização social que gira em torno de um totem. Então Freud se pergunta, por que as tribos totêmicas, elas adotam a exogamia? Ou seja, que os homens não podem transar com as mulheres da tribo, que tem que procurar mulheres de outras tribos. Qual é a relação? E aí ele vem com o mito, digamos, que é mais freudiano do que o próprio mito do Édipo, que é o mito de Totem e Tabu, né? Então, para isso, Freud ele vai encontrar uma hipótese, né, em Darwin, a hipótese de Darwin, de como se constituiu a primeira sociedade primitiva da humanidade. Desculpe, estou só retomando aqui, mas é fundamental que Freud não parte da cabeça dele, mas de uma elaboração do grande filósofo, né, da evolução da espécie, né, mostrando que a gente vem do macaco, né, que é Darwin, né, hipótese evolucionista do homem, não criacionista, que o homem é uma criação de Deus. Em que o que ele propõe é que isso é Darwin, não é Freud, né? Darwin propõe que os homens primitivamente viviam em hordas selvagens, grupos selvagens comandados por um chefe que era um tirano. Esse tirano guardava todas as mulheres para si, digamos, o nosso Homo orangotangus, que guardava todas as fêmeas para si e escravizava todos os homens da tribo, né? Então, e que qualquer tentativa, né, de um homem dali, né, transar com as mulheres que eram consideradas propriedades dele, ele eliminava, né? Ou mandava embora, né, ou matava, né? E então o que acontecia é que o que acontecia quando esses jovens, os homens, começavam a crescer, né? Eles se revoltavam e combinavam de eliminar esse chefe. E aí começava a brigar entre si, até ter um que ia ser o soberano e que esmagava todos os outros, né? Então, a partir dessa horda selvagem, como origem de uma sociedade totêmica que gira em torno de um totem, né? O que é um totem? Um totem é um animal totêmico que vai representar aquela tribo inteira. Então esse animal é um animal que é proibido de ser morto, né? Então cada tribo vai escolher um animal que vai ser um animal totêmico que vai ser proibido de ser morto, né? E que todos então vão venerar aquele animal. E Freud vai fazer uma articulação mostrando que, na verdade, esse animal totêmico, que é objeto de adoração, um objeto que não pode caçar, que não pode fazer nada, que fazem totens, né? Quando a gente pensa em totem, pensa naqueles filmes americanos do totem, né? Mas na verdade são representações de um animal que é considerado um animal sagrado e que ao mesmo tempo ele vai ser o animal próprio daquela tribo. E que o Freud vai mostrar, né, propor como mito, que aquele animal representa o pai morto, o pai da horda primitiva. E que uma vez que todos os filhos se concentraram para matar, né, se juntaram para matar e assassinar aquele pai, né, eles
com um sentimento ambíguo, né, filial, de ao mesmo tempo ódio e amor e culpa por ter matado o pai, eles vão a erigir um representante do pai que vai ser o representante daquela família, daquela tribo. Então eles vão eleger um animal e que vai ser a representação daquela tribo, né? E que vai então constituir aquela tribo como diferente de outra tribo que venera e que tem outro animal como referência. Então, nós temos dois tempos do mito de Totem e Tabu. E é bom a gente lembrar o que é um mito. Lacan tem uma ótima definição de mito, que é o seguinte: o mito é a tentativa de dar uma forma épica ao que se opera na estrutura. Por exemplo, o mito de Édipo, ele dá a forma épica à proibição do incesto e à articulação do desejo e da lei, mostrando que o gozo, né, o gozo de matar o pai, de transar com a mãe, está perdido, e que se o sujeito insistir em gozar com a mãe, né, isso vai levá-lo ao pior, ou seja, a castração. O mito de Totem e Tabu é uma tentativa épica de mostrar um gozo impossível, irreal, um gozo do outro impossível e, no entanto, real de ser suportado, né? O assassinato desse tirano que gozava de todos os outros e a ereção, podemos dizer assim, da lei simbólica que representa esse pai morto, né? Então, o mito, ele é um enunciado como uma forma épica de semi-dizer a verdade. Essa verdade que estrutura a sociedade e que estrutura o indivíduo. Então, o que nós temos que Freud vai chegar à conclusão, né? Com esse mito de Totem e Tabu, nós vemos a instauração de uma lei representada por um animal, que por sua vez representa um pai. Só que não é mais o pai tirano que está presente, é a sua representação. É uma lei que é propriamente o animal totêmico e a proibição, né, de matar o animal totêmico é uma forma de expressão da lei simbólica que estrutura aquela sociedade, aquela tribo enquanto tal. Então, o mito de Totem e Tabu é o mito da instalação da lei e da proibição do gozo, a lei que instaura aquilo que pode e aquilo que não pode, né? A lei simbólica, que é simbolizada, portanto, o quê? Por uma instância que se chama o animal totêmico, e que isso vai determinar a forma dos laços sociais, mostrando que ali não se pode gozar. Ninguém vai poder gozar com as mulheres dentro da família. Se quiser, vai arrumar fora. Então, o que é importante, o que é interessante nós notarmos nesse mito é que nós temos dois tempos. Um tempo que eu diria que é o tempo do pai do gozo. O pai do gozo, do real, o pai que o Lacan chama per-orang-otang, per-orang, perorando, per-orang, pai orangotango, né? E o que eu acho que em português fica melhor a gente chamar o tiranossauro. Esse tiranossauro, né, que é o primeiro tempo do mito de Totem e Tabu, né, é o mito desse pai que submete todos os filhos
ao terror e à dominação. E todos ficam submetidos a ele, à tirania desse pai que tinha as mulheres todas para si, que gozava com as mulheres. Mulheres era para ser violada, estuprada, comida e jogada fora, e os homens eram para ser escravizados e submetidos. Então aí nós temos um mito, né, desse primeiro templo, entende, que é do tempo escravocrata, e das mulheres como objetos a serem utilizados sexualmente por esse pai tiranossauro, e os homens como objeto de uso, para seu uso pessoal e escravizado. Né? Esse tempo de Totem Tabu é muito importante, que digamos que é o tempo do pai do gozo, pai terrificante, né? Terrível, né? Chamado por Freud de Urvater, o pai primitivo, né? E que ele é aquele que impõe a lei, mas ele não está submetido à lei, né? Ele é a exceção de todas as regras. Ele é a exceção, e é ele que constitui a lei para todos, mas ele não se submete, né? Então ele se iguala à lei, né, na medida em que ele dita a lei para os outros, mas ele mesmo é um fora da lei. Para os outros, a castração. Para si, o gozo. O mito de Totem Tabu dá então uma forma épica à estrutura do lado do, isso eu já vou adiantando, ao lado do masculino, do lado homem das fórmulas da sexuação, como a exceção. Ele é a exceção daquele que não estaria submetido à castração, enquanto todos os outros estão submetidos à castração. Né? Ele é essa figura épica, imaginária, né? E que ele dá, portanto, forma épica a esse lado da forma da sexuação, do todo fálico, que tem que ser um que não está submetido ao fálico, que é ele. E todos os outros estão submetidos ao fálico, que é propriamente a castração. Né? Então, existe pelo menos um que não está submetido à castração, e é esse pai tiranossauro, né? Esse orangotango paterno mítico que encarna um não à função fálica, né? A função fálica por não estar submetido à lei da castração, mas ele funda a lei para todos os outros, né? Mas não está submetido a ela. Então, este primeiro tempo do mito, né, de Totem e Tabu, né, é muito importante, né? Muito importante. Eu acho que muitos estão associando ao que está acontecendo hoje. Depois eu vou voltar a isso, né? Mas isso não é o, digamos, o que seria a civilização ainda. A civilização começa com crime. No início havia o ato. Freud termina com essa maravilhosa frase que parece que ele toma emprestado a Goethe, né? O seu livro de Totem e Tabu. No início não era o verbo, no início era o ato. Isso tem consequências enormes para nós psicanalistas e para nós que pensamos a atuação do psicanalista na polis também, né? Porque o ato não mente. As palavras podem mentir, mas um ato não mente. Um ato, uma vez perpetrado, ele está aí. Um ato é aquilo que funda um fato. E o fato que o ato civilizatório funda, né, o ato que faz fundar a civilização é o assassinato do tiranossauro. Esse assassinato, né, do tiranossauro, dentro da historinha mítica freudiana, funciona da seguinte forma.
Os filhos, uma vez, os escravizados, revoltados, né, porque ele os mantinha todo em cativeiro, em escravidão, em abstenção sexual, né, entre eles, porque não podiam transar com ninguém. Né? E eles se revoltam um dia, vão lá e matam esse pai. Então é esse ato que vai fundar a civilização. E no lugar deste pai, eles vão erigir um animal. E o que acontece com esse animal? O pai, o tiranossauro, pai tiranossauro, não está mais lá. Mas o animal que o representa, ele sim continua mantendo a lei para todos, que é a lei da castração, que implica na exogamia e na proibição do incesto, né? Que é uma lei para todos, mas não é mais alguém que está ali sendo um fora da lei, não tem ninguém, tem um nome, tem um animal que o representa, tá? Então isso é muito importante. Vamos escolher um animal para a nossa tribo totêmica neste momento, né? Tribo totêmica da nossa live. Vamos escolher qual é o signo de agora. Leão, continuamos no leão? Acho que sim, né? Então, o nosso animal totêmico vai ser leão, né? Então, vamos erigir várias estátuas ao leão, rei leão, entende? O leão, entende? Vai ser, nós vamos assim ter toda veneração ao nosso leão, e que ao mesmo tempo tem algo que o assassinato do pai e a instauração do animal totêmico instaura, além da lei simbólica, instaura a nominação, né? O pai morto é o pai simbólico, diz Lacan, é o nome do pai. Então o leão vai ser o representante para nós da lei simbólica, o representante da lei simbólica, o representante do nome do pai. E além disso, não é apenas o pai do não pode transar com as mulheres da tribo, é o pai do nome. Isso que Lacan vai falar mais tarde, que o nome do pai é o pai do nome, nós já encontramos no fundamento do mito em Totem Tabu, no fundamento da civilização. Porque se o animal, que é o nosso animal totêmico, é o leão, eu vou ser o Antônio Leão, você vai ser a Rosane Leão, a Marianita Leão, a Inês Leão, o Eduardo Leão, que aliás temos um colega chamado Eduardo Leão, né? E o não sei mais quem, todo mundo vai ser leão. Então o leão, ele é aquele animal que nos representa como tribo, mas é também aquele animal que nos representa como nome. Então vai ser o nome da nossa família, tá? Nós somos os leão. Então isso é uma coisa muito importante, porque ao mesmo tempo essa nomeação, ela cria o quê? Um conjunto, né? É um nome como o nome do pai, entende? O nome do pai que está nesse lugar, nome como significante, que está nesse lugar da exceção, que constitui a regra como um todo, né? Então esse nome leão, ele constitui todos aqueles como os leão. Então dá um nome àquela tribo, uma identidade significante, linguageira, àquela tribo que é a tribo dos leão, né? A tribo dos leão não pode, digamos que a família leão, não pode transar entre si, porque senão fica uma coisa incestuosa. A tribo dos leão pode transar com os homens e as mulheres da tribo dos carneiro, pode com os lobo, com os andorinha, né? Com os girafa, com os raposa, né? Pode, ou seja, com famílias com outra linhagem, onde tem outros animais totêmicos que o representam.
Então, a nossa civilização, entende, com esse mito de totem e tabu, né, ela funda, né, uma lei, que é a própria lei simbólica. Então, o que nós temos aí, né, a instauração da lei simbólica que serve para todos, né? Digamos que isso que Freud detecta como a estrutura da lei simbólica é o fundamento da lei, é o fundamento do jurídico. Digamos, é o fundamento do judiciário. Todas as leis são referidas, né, a uma lei fundamental e fundante, que é a lei simbólica. E essa lei, né, ela forma propriamente o que? O pacto social. O pacto social estabelece os laços sociais, articulando, como nós estamos vendo, né, inicialmente, a lei com o desejo, a proibição, né, e a possibilidade dos sujeitos se organizarem socialmente. Isso é uma coisa assim, muito importante, porque isso é civilizatório. Porque o que Freud vai dizer mais tarde no seu texto Mal-Estar na Civilização é que a civilização, ela exige uma renúncia ao gozo. Ela exige o que ele chama uma renúncia pulsional. Entende? Porque se nós formos deixar essa besta que tem dentro, selvagem, que tem dentro de nós mesmos, a tendência, né, pulsional que nós temos, né, derivado da metabolização do instinto pela linguagem, é o quê? É fazer do outro um objeto para ser devorado, entende? Comido, utilizado pela minha pulsão sexual, me satisfazendo sexualmente, libidinalmente, e pela minha pulsão de morte, satisfazendo o meu sede de sangue que todos temos, né? Que é próprio da pulsão de destruição que Freud vai chamar da pulsão de morte. Para podermos conviver uns com os outros e não ficarmos transando ou nos matando o tempo todo com arminha, né? Ou violando o outro, nós temos que ter uma renúncia ao gozo. E essa para entrarmos nos laços sociais. E essa renúncia ao gozo, ela é fundamental. E as leis, que são a derivação das leis simbólicas, servem para isso. Para regulamentar, para tentar, de uma certa forma, arrefecer, por um lado, e derivar essas pulsões para outros lugares, para outras realizações humanas que se dão nos laços sociais. As realizações humanas, a conquista do saber, as experimentações, as descobertas, a ciência, a arte, a criação, né, das próprias instituições e dos objetos, né, artísticos e objetos de conhecimento, objetos medicinais, etc., né, que vão constituindo, digamos, derivações de quê? Do processo civilizatório. Que isso que é muito importante. E tem outra coisa também que é muito legal que Freud fala, né, e que nós podemos, né, entender com Lacan, que é outra característica que Freud descobriu nessas tribos totêmicas, né, e que é o que acontece, que é o seguinte, que num certo dado momento, já na tribo constituída pelo seu animal, pela sua lei simbólica, pelas suas regras e
que acontece? De vez em quando, esporadicamente, todos os membros se reúnem e dizem assim: hoje é dia de matar o leão, vamos matar um leão. E aí todo mundo vai lá e vai fazer uma festa. E vai ser o que ele chama da refeição totêmica. E vai ser uma carnificina. Vão pegar o leão e ritualizar o quê? Vão pegar um leão e vão matar o leão, esquartejar o leão e todo mundo vai comer o leão, literalmente, né? E Freud vai chamar que isso é a refeição totêmica. Essa refeição totêmica, né, que ele diz que é um momento, que é um período extremamente efêmero e de pouca duração, que é aquele ato de rememoração do assassinato do pai, da rememoração da fundação daquele tribo, da fundação daquele grupo civilizado, e que vai fazer, como o próprio Freud chama, né, é um momento de um excesso freudiano aí, é bem no sentido trágico da desmedida, é um excesso comandado, todo mundo tem que fazer aquilo, né? É um imperativo de gozo. O imperativo de gozo que era só dado ao pai tiranossauro, né, que ele tinha que gozar de todas as mulheres e de todos os homens, escravizar todo mundo, que todo mundo tinha que obedecer, agora é um imperativo de gozo coletivo. Todo mundo vai gozar e vai fazer uma festa. E que isso é o próprio do carnaval, né? O carnaval é aqueles 4 dias, na Bahia são 30, no Rio são 10, sei lá quanto, né? O carnaval é aquele momento de liberou geral, né? É um momento do que o Freud chama do excesso comandado, da grande orgia. Orgia sexual, orgia gastronômica, orgia, né, de drogas e não sei o quê, papapá. Aquela orgia que é a refeição totêmica, que vai comemorar, né, memorizar e fazer uma comemoração do assassinato do pai, que tinha um pai tirano e que nós matamos, tá? Para constituir aqui essa lei. Essa lei, e que ela, ao mesmo tempo, uma vez que ela é fundada, o que acontece? É aí que Freud vai encontrar também a origem do sentimento de culpa, que é o sentimento de culpa por ter matado, por você ter se excedido, né, a seus instintos agressivos, ou, freudianamente falando, a sua pulsão de agressividade, de destruição, que é a pulsão de morte, né, e de ter matado o pai, que ao mesmo tempo você era escravizado, mas você gostava. Coisa problemática, né? Que depois, né, é uma coisa que aparece na síndrome de Estocolmo, né, do refém apaixonado pelo torturador, né, disso que mostra, né, essa ambivalência que tem em relação a esse pai tiranossauro, né? Então, que é a origem também do sentimento de culpa. Então, esse excesso comandado da refeição totêmica, né, esse carnevale, né, desse festival, né, ele é algo também de voltar a comemorar esse assassinato do pai, sim, né, que vai instaurar a lei, e o pai é simbólico, né? Que Lacan faz equivaler exatamente ao que ele chama do significante do nome do pai. O nome do pai é o pai morto. E não dá para lacaniano nenhum entender o que é o nome do pai sem passar por essa interpretação de Totem e Tabu, né, de Freud, que foi exatamente daí que Lacan extraiu a questão do nome do pai, e que ele vai dar todo um desenvolvimento até transformar, né, o nome do pai, né, como eu falei, equivalente à exceção que constitui a regra, né, lá nos anos 70 com as formas da sexuação, e depois até o nome do pai como amarração do quarto nó. Não dá para entender isso sem a gente passar por Totem e Tabu, com Freud.
né? Eu acho isso muito importante da gente relembrar, né? Porque a maioria dos lacanianos estão muito concentrados na última parte atualmente do ensino de Lacan, que eu acho fundamental, que temos mesmo que, né, trabalhar isso. Eu sou um deles, inclusive estou trabalhando muito no meu seminário, né, aqui no Rio, sobre com Joyce o sintoma. Mas é importante nós fazermos esse trajeto que eu desenvolvo, né, no meu livro Édipo ao pé da letra, publicado pela Zahar, que eu pego todo o desenvolvimento freudiano e lacaniano sobre a questão do pai, do nome do pai, passando, né, sobre em relação ao pai, esse pai tiranossauro, cujo representante psíquico individual remanescente é o superego, ou o supereu de cada um é um remanescente desse pai do gozo, que fica com o imperativo de gozo, o imperativo paradoxal, goza e se ferre, que cada um tem, né, dentro de si, né? Então, o que... Ih, gente, já são 20 para as 7. Agora, eu queria que nós pensássemos o seguinte: esse momento do mito né, quando eu digo Totem e Tabu now, gente, onde está a nossa civilização? Onde está a nossa civilidade? Onde está a renúncia ao gozo da agressividade? Onde está a renúncia ao gozo do ignoródio, como eu desenvolvi na última live? Onde está essa elaboração, essa retenção, essa sublimação tão necessária da nossa pulsão destrutiva em relação ao outro? A nossa civilização tem que permitir isso. E a psicanálise é também responsável por chamar a atenção de que nós estamos vivendo num mundo que talvez esse primeiro tempo de Totem e Tabu, o tempo do imperativo do gozo, o tempo das hordas selvagens, esteja acontecendo, e não poderia estar mais acontecendo, porque nós somos civilizados. Nós temos as leis, os representantes das leis, que quando alguém está na representação máxima de um governo, ele é apenas o representante das leis e da lei simbólica. Alguém que está nesse lugar não pode se equiparar a um tiranossauro, a um pai da horda primitiva que ordena o gozo, que pega aqueles que são seus escravizados e que, em vez desses filhos se revoltarem para irem contra o pai e barrar esse gozo do pai, o que nós estamos vendo? Que os filhos são como uma horda selvagem, como cães que são ordenados e atirados, essa matilha de cães, atirados contra os alvos, contra os que eu estava chamando aqueles que são objetificados pela sociedade. Entende? Com fake news e tal, né? Vamos ataque fulano, pá! Aí vão todo mundo com toda a sua maquinaria de fake news, a sua maquinaria de ignoródio, atacar o outro, né? Para destruí-lo, em vez de se submeterem à lei que é propriamente simbólica. Então, o que parece que nós estamos vivendo, tem uma parte da sociedade brasileira, né, que está muito identificada a esses filhos da horda primitiva, mas que não se revoltam contra essa horda primitiva, porque eles estão sendo não só escravizados, mas eles acham que estão tendo benefícios e de repente estão tendo benefícios. São os beneficiados que encontram, né, algum benefício para estarem nesse lugar, mas eles se identificam, né? O que eu estou chamando os escravizados do pai da horda primitiva, que é esse pai do gozo,
eles se identificam ao tirano. É o que temos a identificação com o agressor, né, em psicanálise. Eles se identificam com aquele gozo do agressor, como se pudessem obter também as suas vantagens, o seu gozo. É o clã da horda primitiva e selvagem que vai então querer dominar todos os outros como representantes desse pai primevo. Não? Nós podemos, será que esse que vem representar um tiranossauro, sei lá, será que podemos pensar também, né? Não só no bolsonarismo, que todo mundo já deve ter visto, né? Tem entendido que é isso que eu estou tentando entender a partir do mito freudiano, mas será que também não é isso que nós vimos aconteceu com o nazismo? Né? De todos identificados, aquele tiranossauro que foi Hitler, enlouquecido, entende, querendo conquistar o mundo, querendo, né, objetificando judeus, socialistas, comunistas, homossexuais, ciganos, etc. Será que não era isso que estava acontecendo também com essa identificação? Todo mundo, né, no Heil Hitler, né, se identificando, achando que estava usufruindo, gozando da mesma maneira que ele de tudo, com as suas conquistas. Né? Inclusive, chamo mais uma vez aqui, convido vocês, sábado que vem, né, nós vamos passar minha peça Rio de Freud, que é uma peça... vocês podem, né, comprar seus ingressos no Simpla, está ali no meu Instagram, né, tem uma divulgação cartaz, né, sábado que vem, inclusive a Betty Fuchs, né, ela vai comentar sobre a questão da linguagem do nazismo, comparando inclusive com a de hoje. Ela fez um artigo muito, muito forte, muito impressionante, que se encontra no site da Psicanalistas pela Democracia, quem quiser ver, mas ela foi convidada também para participar desse debate, né, da peça Rio de Freud, sábado que vem às 8 horas. Né? Convido vocês, né, porque nós vamos, né, vai ser a peça, ela vai passar na filmagem da peça, que foi feita lá no Teatro da Maison de France, mas nós vamos ter um debate depois. Então, nós vamos também poder ter ocasião de conversar sobre isso. Então, nós podemos pensar que o avesso da civilização, né, é a volta, é o retorno a essa horda primitiva, comandada por algum tiranossauro, né, como o Perorangotang, como Lacan se referia a esse pai da horda primitiva, todos identificados com esse gozo, partilhando desse gozo, né, desse gozo do clã do pai da horda primitiva, né, que está convivendo em nossa sociedade nesse momento com outro clã, que é o clã da lei simbólica, que é o clã que respeita a lei, com aquele clã que acredita no judiciário, né, na representação legal dos homens na civilização, que há leis na civilização que possam ordenar o nosso gozo, enquadrar de uma certa forma o nosso gozo, que vai nos deixar sempre insatisfeitos, não tem como, né? Mas é necessária a renúncia pulsional para convivermos entre nós. Né? Então, o que Freud chama é que o clã, né, paterno, ele com o assassinato do tiranossauro e a passagem para a civilização propriamente falando, representada por uma sociedade totêmica, ou seja, pela lei simbólica, é a passagem do clã paterno para o clã fraterno. O clã fraterno, que seria o clã da solidariedade, do pacto social, daquilo que pode constituir propriamente os laços sociais entre si, né? E que é claro que vai dar o mal-estar
o mal-estar não é dado apenas pela insatisfação que a renúncia do gozo, da renúncia do gozo que ser civilizado exige, mas também por aquele resquício primitivo que permanece em cada um de nós, que é do super-eu, né, desse imperativo de gozo, dessa tendência, né, destrutiva, né, que ao mesmo tempo pode ser da destruição da minha pulsão de morte, que vai em direção ao outro para destruí-lo, mas pode vir também contra mim e me destruir, né? Como acontece naquilo que Freud também detectou, no masoquismo, no prazer de sofrer, no prazer de ser escravizado pelo outro, né? Que dá essa dimensão tão complexa do ser humano, né? Que é o prazer de ser castigado também pelo outro, né? É quando a pulsão de morte também volta contra o sujeito. E que talvez isso esteja também na origem da servidão voluntária. Origem na aceitação de você se submeter ao outro, porque isso vai satisfazer de alguma forma a sua pulsão de morte. Só que a pulsão de morte tem outro destino, pode ter outro destino, nos lembra Lacan, né? A pulsão de morte pode ter como destino a criação, a criatividade, porque a pulsão de morte propriamente, né, é aquela que promove a destruição do que está aí, e a destruição do que existe é a única possibilidade de renascer, de criar algo novo. Então isso é outra possibilidade que é própria do humano. Eu posso fazer da minha pulsão de morte aquilo que é uma negação do que há para poder, negação do que há, mas no sentido de que não, o que está aí não me interessa, eu tenho que criar algo novo e dali criar alguma coisa nova, né? Ou seja, que a pulsão de morte, né, que está assim na base, né, desse gozo do ignoródio, na base do gozo de destruição do outro e que pode voltar para mim, é também a possibilidade de das cinzas se criar um fênix e algo novo, que é a possibilidade propriamente falando da sublimação, né? Então que a psicanálise também mostra que há uma saída, né, da pulsão de morte, há uma saída da relação de destruição, dessa tendência à destruição que nós temos, que é propriamente falando a criação de conhecimento, de arte, de novas formas de relacionamento. E é nisso que nós temos que apostar, em novas formas de viver, de nos relacionarmos e de existir. Até a próxima. E até sábado com o debate de Hilde e Freud. Até lá.